Professor Eduardo Barros está aqui comigo. Ele é professor universitário, está ministrando curso de oratória e outras coisas mais que eu vou conversar com ele. Mas eu quero inseri-lo nesse bate-papo que eu estou levando com Amparo Araújo e com Márcio Sperber. Nem chamei os dois de doutores, né? Mas... Não sou doutora. Mas, professor Eduardo, boa tarde. Está com o microfone? Estou. Tá, boa tarde. Boa tarde, Samia Buana. Boa tarde, os convidados. Boa tarde a todos os telespectadores. Você concorda, professor, com as coisas que eu falei aqui? Chamando a responsabilidade dos pais que não forçam a barra dos filhos para estudarem, os jovens que estão pelo meio da rua aprendendo que não presta e não estão se preparando, parece que a vida toda eles vão ter a idade que têm hoje, e depois uma certa frieza para se comemorar a Semana da Pátria. Não acha que está na hora de mudar essas coisas? Sem sombra de dúvida. Se nós observarmos todas as grandes nações que nós conhecemos, que despontaram no mundo como grandes nações, investiram plenamente em educação. Se nós analisarmos, por exemplo, a civilização norte-americana, né, ela tem um investimento massivo em educação. Se a gente, por exemplo, analisa uma universidade como a Universidade de Harvard, que possui, somente ela, 19 prêmios Nobel. Isso não aconteceu por acaso. É investimento massivo em comunicação e também em educação. Agora, você que é professor de um curso de oratória dos Estados Unidos, a oratória ela vira um espetáculo, né? O orador é preparado, há toda uma mise-en-scène em torno dele. Viu agora a convenção do Partido Democrata com a mulher do candidato, né? E ontem o Partido Republicano. E ontem o Partido Democrata com a mulher do Obama. Eles fazem treinamento, postura, como olhar para encarar o público. A oratória também exige toda essa preparação, não é, professor? Não tenha dúvida. Nós poderíamos dizer que a vitória do atual presidente norte-americano, Barack Obama, e todos os outros que passaram antes dele, foi fundamentalmente um trabalho de comunicação muito bem feito, tanto utilizando as mídias e redes sociais, como também utilizando a ferramenta da comunicação oral. Porque, como na verdade eu vou passar o potencial que eu sou como profissional, e aí vale ressaltar, e abrimos um parênteses para a área profissional, como você vai passar esse tesouro de profissional que você é, se na verdade você não externaliza isso, se você não comunica isso, se você não verbaliza isso. Quer dizer que o curso de oratória ele tem essa finalidade. O bom orador também tem que ter uma preparação, digamos, quase de ator e de atriz. É um pouco teatral, né? Não tenha dúvida, porque a gente, no curso, coloca 3 elementos fundamentais para uma boa comunicação. Entre eles é a preparação, que serve como base e alicerce. Tudo aquilo que você vai divulgar, você tem que conhecer plenamente aquilo que você está divulgando. Você tem que conhecer a fundo. Planejar a sua apresentação, com início, abertura, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, você tem que treinar. E treinar bastante, para se aperfeiçoar na técnica. Há muitas histórias interessantes no interior que contam, né? O orador disse, me permita aqui um rápido improviso, aí tirou um catatal de papel escrito e leu o discurso, né? Isso demonstra a falta de cuidado e critério que muitos profissionais, inclusive nessa área política, né, e não dão a devida atenção a uma ferramenta fundamental para quem quer apresentar as suas propostas. Então, o curso de oratória ele tem essa finalidade. Eu vou citar aqui 2 exemplos, professor Eduardo, né? Sou eu. Eduardo Barros. 2 exemplos que eu acompanhei na minha trajetória de jornalista. O pessoal da geração de hoje não conheceu, mas eu conheci Antônio... Carlos Garcia conheceu. O Carlos Garcia foi assessor de imprensa dele, foi secretário. São jornalistas mais experientes. Eu conheci grandes oradores políticos. Pernambuco teve 2 extraordinários oradores políticos que conseguiam eletrizar a multidão. Um deles foi o ex-governador Cid Sampaio, que ele teatralizava a participação dele, gesticulava, ele mexia com rostos, caras e bocas. E o outro foi o senador que faleceu naquele acidente de avião, Marcos Freire, também que tinha uma postura meio kennediana, parecia um Kennedy, né? Então, a teatralidade do orador é fundamental também para empolgar os ouvintes, não é, professor? Não tenha dúvida.
Existem 3 elementos fundamentais que nós passamos para os alunos com relação à preparação do falar em público, que se divide, inclusive isso foi fruto, Samir, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, por um PhD em psicologia, o professor doutor Albert Merbarrian, que descobriu que a comunicação ela pode ser dividida em 3 componentes fundamentais. Sim. Uma delas é a palavra, é o tempero da comunicação. O segundo é o tom de voz, a utilização do meu tom de voz para verbalizar aquilo que eu quero transferir e convencer a minha plateia. E terceiro e último componente é a gesticulação, gestos e expressões corporais. E para cada um desses elementos, ele descobriu, depois de 20 anos de pesquisa, que cada um deles, na verdade, tem um percentual específico. Por exemplo, para a palavra, 7%. Tom de voz, 38%. Gestos e expressões corporais, 55%. Então, todo comunicador sabe que esses 3 elementos são fundamentais para uma boa comunicação. Agora, às vezes, quem está discursando vira um ídolo, ou é um ídolo, mas em função de tudo que dizem, escrevem, falam a respeito dele. Porque quando ele vai falar, ele não tem esse brilhantismo todo. Acontece, não é, professor? Também. A pessoa pode estar repleta de retórica, mas sem conteúdo, sem aprofundamento. Então, você vê, até mesmo uma mentira pode se transformar numa verdade, quando ela é bem dita. Então, em inúmeros casos, nós poderíamos citar um exemplo, que foi o Adolfo Hitler. Né? Adolfo Hitler, na Alemanha, conseguiu convencer uma massa. Ele eletrizava a massa. Eletrizava. Por quê? Ele tinha uma boa oratória. E era dramático. E era dramático. E para vender um plano homicida. E conseguiu convencer. Aí, nesse mesmo período, Gandhi na Índia, fazendo o seu trabalho de libertação da Índia, conseguiu fazer a mesma coisa. Utilizando a oratória para a prática do bem e o outro utilizando a oratória para a prática do mal. Agora, 2 estilos diferentes, né? 2 estilos diferentes. Gandhi era totalmente diferente de Hitler. Completamente, porque cada pessoa, na verdade, cria o seu próprio estilo. Então, você vê uma oratória do estilo Barack Obama, é um estilo próprio. Você vê uma oratória do estilo do nosso ex-presidente Lula, é um outro estilo, completamente diferente. Né? Então você vê o Barack Obama é o catedrático, é o acadêmico, é o professor, é o homem de Harvard. Você vê Lula, é o homem do povo, é aquele que fala olhando nos olhos, tocando as pessoas. Então são estilos de oratória bem diferentes. Se a gente analisar, na literatura a gente vai ver a mesma coisa. Você vê Castro Alves, escreveu no estilo romântico condoreirista, era um estilo. Aí você vê Olavo Bilac no estilo parnasiano. São 2 estilos bem diferentes, mas todos 2 grandes e reconhecidos mestres da pena. Né? Na oratória é a mesma coisa. Esse curso de oratória, que será ministrado pelo professor Eduardo Barros, sim, será nos dias 29 e 30 de setembro, não é, professor? Exatamente, no Hotel Manibu, das 9 às 18, com a carga horária de 16 horas. Quer dizer que o cara entra lá tímido, acanhado, sem coragem de encarar um auditório e sai de lá falador, sagaz? Bem, nós vamos apresentar as ferramentas, inclusive com experiência própria daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas apresentações, nas nossas palestras. Eu faço palestras também em empresas, já fiz algumas palestras em empresas, e o fruto desse acúmulo de um pouco de experiência eu repasso para os alunos e aprendizes dessa arte. E como arte, eu posso dizer e afirmar para você que qualquer um pode aprender. Porque muitas pessoas pensam ainda na questão do dom. Professor, eu não tenho dom, mas não é dom, é treino, é prática, é técnica, que você absorve, como qualquer outra arte. Como é que você vê essa timidez, por exemplo, para ser um orador, professor? Uma das técnicas que nós passamos, inclusive com recomendação de especialistas na área da psicologia, é todo aquele medo que você tem de enfrentar, não tem fórmula mágica, é enfrentar. Se você tem medo de dirigir, como você vai aprender a dirigir? Enfrentando, indo para o trânsito, pegando a máquina, o carro e enfrentando o trânsito. E somente assim você vai dirigir. Só vê a cara feia do bicho se você olhar para ela. Não é, professor? Metaforicamente, sim. Metaforicamente, sim. Como é que eu vou dizer para uma telespectadora minha que não estudou, não tem um dicionário em casa, metaforicamente, ela não vai saber o que é isso? Utilizando uma linguagem própria, né? E popular para o entendimento da massa. Quer dizer, no jogo das palavras,
Você entendeu porque essa frase é metafórica, mas na prática você entende muito mais, porque às vezes o cara não tem cultura, mas está falando para a massa, mas ele convive com a massa, ele tem as palavras que a massa utiliza mais, e ele se comunica com facilidade, bota um intelectual para falar para aquela massa, e quando ele termina de falar, a massa diz assim, ele é preparado, agora não entendi nada, não é verdade? É verdade. E todas as vezes que nós recebemos um convite para falar para determinados públicos, eu preciso saber qual é o público que eu vou me dirigir. E aí recai muito bem essa sua observação, que é de alta relevância, uma das coisas que eu sempre coloco no curso. Estude a plateia que você vai enfrentar. E somente assim você vai ter sucesso e êxito na sua apresentação. Mas esse curso, para se inscrever, como é que faz? No cartaz que eu te passei, Samir, tem aí os telefones e os interessados podem ligar para o 3072-0247. 3072-0247 ou 8486-4858. Se inscrever e me encontrar nesses 2 dias no Hotel Manibu, em Boa Viagem, para participação desse curso. O Hotel Manibu fica à beira-mar, não é? É na Conselheiro. Ah, é na Conselheira Aguiar, em Boa Conselheira Viagem. Aguiar, em Boa Conselheira Aguiar. Conselheira Aguiar 919, Boa Viagem. É verdade. Telefones 3072-0247 e 8486-4858. E avisando que restam poucas vagas. Poucas vagas. Porque a gente já vem divulgando esse curso já há algum tempo. Qualquer pessoa pode fazer esse curso Qualquer oratório, pessoa pode independente se é formado ou não é, se tem diploma ou não tem, não é? Não tem pré-requisitos básicos. Muito bem. E o preço? Pode divulgar ou não é conveniente? É preferível ligar. É preferível telefonar. A pessoa liga e pega as informações. Professor Eduardo Barros, muito obrigado, viu? Fico muito feliz pela grata satisfação de estar no seu programa divulgando um tema tão interessante como comunicação e oratória. E vamos vencer a timidez, vamos aprender a falar.